entrando em ação nesta manhã, na presença de Deus, no conhecimento que para com Ele, para que possamos crescer, tirar o povo do engano, levando para uma vida de conhecimento, a vida de abrimento de mente. Neste momento aqui no livro de Gálatas, no seu capítulo 1, versículo 6 diz: maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. É muito sério isto aqui, porque Paulo alerta aí os seus povo que aconteceria estas coisas. Alguém querer pregar em nome de Jesus, mas não obedecer os mandamentos de Jesus. Alguém querer vender coisas no templo. Alguém querer praticar atos de maioral, de ser maior do que os outros no templo. Alguém querer ungir coisas com óleo para vender em nome de Jesus, para rendimento, para enriquecimento. Esse é o evangelho que não é aceito aqui para o apóstolo São Paulo, né? Segundo a palavra de Deus, hoje nós veremos no Brasil homens abrindo templo e pregando aí de 7 horas a 9 horas e ninguém vê nenhuma das palavras de Deus saindo, mas sim as suas palavras, né? Porque eles pregam, usam o nome de Jesus para buscar dinheiro, para cantar música, para buscar dinheiro, cobram oferta, cobram dízimo. E Paulo diz no versículo 8, mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, né? Paulo diz. Mas mesmo assim, né, o que o povo tem que ter em mente é que ainda que Paulo mesmo, ou um anjo do céu, que tem todo o conhecimento de Deus, depois da cruz, depois da morte de Jesus, venha para cá anunciar esse evangelho, um evangelho que cobra dízimo, um evangelho que venda coisa, um evangelho que unge a coisa nos montes, um evangelho que cobra pregar, um evangelho que cante música, um evangelho que construa templo para chamar a casa de Deus, ainda que isso seja um anjo do céu que esteja falando isso. Esse anjo ou esse Paulo seja amaldiçoado, porque não é vontade de Deus, porque isso é crime, porque isso é ganância, porque isso é fazer medo, porque isso é contra a palavra de Deus, mesmo sendo um anjo do céu que pregue isso. E o versículo 9 diz: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E seria aquelas mesmas, né? Palavra ali. E o que
pregadores no Brasil, 1% dos pregadores do Brasil estão pregando a verdade de Deus, mas não estão criando templo, estão no YouTube, eles estão com canais abertos. Todos que estão criando templo para chamar a casa de Deus, para habitar a pessoa reunida, estão nessa lista de anátema, estão nessa lista de amaldiçoados. Gálatas, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, não é... Se olharmos esses templos, as pessoas estão debaixo de jugo de servidão. As pessoas estão dando dízimo, as pessoas estão dando oferta, as pessoas estão pagando para ouvir pregador, as pessoas estão comprando coisas ungidas no monte, as pessoas estão sendo forçadas a ir aos montes, no sereno, orar, botar joelho no chão para buscar Deus, as pessoas estão sendo obrigadas a ir para o templo, as pessoas estão obrigadas a fazer orações, a contribuir, a dar tudo que tem, né? E Paulo diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Então Paulo diz: não precisa. Acredita que a morte de Jesus salvou. Acredita que a morte de Jesus libertou. Acredita que a morte de Jesus deu vida. Acredita que a igreja não é mais o templo de pedra, a igreja somos nós. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se a circuncisão era uma coisa, quando o menino nascia, levava para fazer a circuncisão desse menino macho. E é uma coisa da lei de Moisés, que era que todo mundo tinha que fazer isso dentro daquele mandamento. Mas todo mundo na lei de Moisés. E hoje, no nosso tempo, não precisa mais circuncidar, não precisa mais orar por nada, não precisa mais sacrificar nada, que Jesus já fez o sacrifício dele. Versículo 3 diz: e de novo protesto a todo homem que se deixar de circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, né? As pessoas não querem receber a salvação, a libertação, não querem crer que Jesus já fez isso, que Jesus já cumpriu isso e continua fazendo isso. Está aí obrigado a fazer 613 pontos da lei de Moisés para buscar salvação. E é isso que está acontecendo. Esses pastores estão obrigando as pessoas a fazerem esses 10 mandamentos ainda, né? 613 pontos da lei de Moisés, que as pessoas não dormem. As pessoas oram de noite em casa, as pessoas vão para montes, as pessoas dão dízimo, as pessoas vão para templo, essas pessoas pagam tudo que tem ali, né? Compra tudo que tem ali. E o versículo 5, versículo 5, diz, versículo 3, né? Separados estão de Cristo, vocês, os que vos justificam pela lei, da graça tendes caído, né? Vocês separados
aqueles que estão indo a monte, aqueles que estão indo a templo de pedra, aqueles que estão fazendo jejum ainda hoje, aqueles que estão sacrificando alguma coisa no monte, ungindo alguma coisa com o monte, diz a palavra de Deus aqui, separados estão de Cristo. Vós, os que vos justifica pela lei, da graça tem caído. Por isso, a gente não vê nenhum pregador, 99% dos pregadores do Brasil e do mundo estão separados de Cristo, porque eles, vos porque justificas pela lei. Todos esses 99% dos pregadores que estão pregando do Brasil, eles justificam pela lei. Então a Bíblia diz que da graça eles têm caído, né? Eles têm se envergonhado, eles têm perdido o foco da palavra de Deus, mas eles inventam palavra e continuam tomando dinheiro dos pobres, mas eles não pregam o Evangelho. E aqui o versículo 5 diz, porque nós, pelo Espírito, não é pelo dízimo, não é pelas ofertas, não é pelas adorações em monte, não é por a ida para templo, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Aguardamos a esperança da justiça. O versículo 6 diz, porque em Jesus Cristo, não é em Moisés, é em Jesus Cristo. Nem a circuncisão, essa coisa de ungir coisa animante, essas coisas de fazer oração, essas coisas de fazer jejum, essas coisas de adorar em templo, é a circuncisão, né? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão, né? Tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade, né? Então veja, o que vale no nosso tempo agora, no versículo 6 aqui, o que vale é a caridade, é o amor. Eu quero dizer para todos os brasileiros e outras línguas que entendam o Brasil, onde esse vídeo chegar nesta manhã, que não é para ter musga nos templos, não é para ter oração nos templos, não é para ter petição de dinheiro nos templos, é para ter ensinamento, é para ter professores, é para ter ensinadores, é para ter pessoas preocupadas com lápis e cadernos e caneta para ensinar o Evangelho de Deus, porque a igreja de Deus somos nós. Os templos de ajuntamento por causa da chuva, por causa do sol, deve ser colégio, deve ser escola, deve ser creche para criança. Que ali haja ensinamento da palavra de Deus, que ali haja conhecimento da palavra de Deus, que ali haja entendimento da palavra de Deus. Música não leva nenhum entendimento da palavra de Deus. Cobradismo não leva nenhum conhecimento da palavra de Deus. Da oferta não leva nenhum conhecimento da palavra de Deus. O que vai fazer entender que todos entendam a palavra de Deus é estudar, é o conhecimento, é a preocupação com o ensinamento bíblico, porque é bíblica, a Bíblia é letra e
precisa de professores, que não está tendo professores da escola da Bíblia Sagrada. Tem uma imitação, né, de 8 em 8 dias de domingo, e leva outros livros, não para ensinar nada a ninguém, mas para desviar as pessoas do conhecimento da palavra de Deus. Então veja, o versículo 6 diz assim dessa maneira: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtudes alguma, mas sim a fé que opera por caridade, né? Fazendo bem às pessoas. Fazer o bem às pessoas não é dar só comida, né? Não é dar só dinheiro, não é dar só algum objeto. O bem maior que a igreja deve estar fazendo às pessoas é o que mais tem o entendimento, ensina para os que não têm. E a maneira, aqueles que estudaram mais, fazer com que os que estudaram menos se igualem a eles. Isso é caridade, para que todos se ajuntem em templos, para que todos possam juntos estudarem a Bíblia, estudarem a palavra de Deus, e todos se igualem em um só conhecimento, em uma só fé, em um só batismo, em um só Deus, né? Para que o mundo saia da criminalidade, para que o mundo saia da ignorância, para que o mundo saia da ganância, para que o mundo saia dessas maldades que tem. Era necessário que todo o povo se reunisse em templos para todos estudar a palavra de Deus, para todos conhecer a palavra de Deus, para todos buscarem a verdade da palavra de Deus. Versículo 7 diz: correi bem, quem vos impediu para que não obedecesse a verdade, né? Está perguntando, né? Correi bem, quem vos impediu para que não obedecesse a verdade, né? Estais, versículo 8 diz, esta possessão esta persuasão não vem daquele que vos chamou, né? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? O versículo 8 e o versículo 9 diz que esta persuasão não vem daquele que vos chamou, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então a gente vamos meditar aqui nesses dois versículos. A palavra de Deus que permanece para sempre. Então, esta persuasão significa estas palavras, pastores, bispos, que vocês ensinam, não vem de Deus, não vem do Espírito Santo, não vem da Bíblia Sagrada, do que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, se não vem disso, é criação do pastor, é criação do bispo, é criação do apóstolo, é ignorância deles lá que faz acontecer isso, né? É isso que eles pregam,
levando as pessoas a entenderem que estão servindo a Deus. O versículo 3, no capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então veja, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então, o propósito de Jesus de nascer em Israel foi para isso, para pregar a verdade e morrer pregado em cruz. Para quê? Para libertar disso aí, resgatar, né? Para resgatar da maldição da lei de Moisés. Então, o pessoal que seguiu a lei de Moisés antes de Cristo, todos eram amaldiçoados. Eles acreditavam, faziam muitos mandamentos, ou ainda que fizessem todos os mandamentos, eles eram amaldiçoados. E para ser resgatado, foi necessário que Cristo resgatasse eles desta maldição da lei, dando para eles a graça, dando para eles o amor, dando para eles. E esse resgate aconteceu no Espírito, porque o povo de Israel ainda hoje são mal, ainda hoje são coisa ruim. Mas Cristo resgatou do Espírito. Né? A carne, o próprio Jesus disse que para nada presta. Jesus sabia que ele não ia consertar a carne. Mas o Espírito é o que vivifica. Né? Todos nós estamos vivos eternamente no Espírito. A igreja de Deus já está resgatada. A igreja de Deus já está arrebatada. O livro de João, no capítulo 1, né? João, capítulo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não vai acontecer arrebatamento. Né? A igreja espera que vai acontecer arrebatamento, outros esperam que Jesus vai voltar. Não vai acontecer a vinda de Jesus. Por que não vai acontecer a vinda de Jesus? Porque Jesus não existe. Jesus era Deus, viveu como homem e morreu. Mataram e ele ressuscitou e subiu ao céu. Então no céu não existe Jesus. No céu existe Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Jesus era só um nome que Deus deu para viver no meio dos homens, para ensinar os homens, para que os homens pudessem ter o conhecimento, olho a olho, podendo haver o próprio Deus encarnado, com esse nome de Jesus. Veja que não muda. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então, no começo, lá quando construiu Adão, era o Verbo, que era Deus. No tempo de Jesus, o
o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Não muda. Tanto o Verbo e Deus é o mesmo. Né? O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Né? Ele estava no princípio, lá quando criança. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus era Deus, que construiu os céus, que construiu a terra, que fez o homem, que fez os animais. Né? Lá. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam, né? E as trevas não a compreenderam. Então diz que Jesus resplandeceu nas trevas, né? E as trevas não a compreenderam. E falava aqui dos filhos de Jacó, das 12 tribos, né? Ele tem esse povo como trevas, né? Esse povo era as trevas que não compreenderam a luz, não compreenderam a Jesus, que não compreenderam, não se conformaram com a claridade da luz que brilhou nas trevas. Né? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Né? João está mostrando, ensinando, falando a respeito da luz, falando a respeito de Jesus. E de repente Jesus aparece e ele aponta ali, aquela que é a luz verdadeira que alumia todo mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Né? Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Né? Veio para o que era seu, e os seus não a receberam. Tanto é que mataram injustamente, né? Judiando, crucificando, batendo, massacrando, furando, né? Rejeitando, não aceitaram a Deus. Eles falavam em Deus, pregavam em Deus, oravam em Deus, mas no momento que Deus resolveu aparecer no meio deles como homem, eles não a receberam como Deus, eles não a receberam como filho de Deus, eles não a receberam como santo. Eles massacraram, eles odiaram, eles furaram, eles bateram, eles
pensamento da sua cabeça, que é maldade. O homem é maldoso por natureza, né? Por isso o homem não havia salvação. O espírito estava preso à carne do homem e tudo o que o homem fazia aprisionava o espírito ainda mais. Com essa morte, com essa libertação, com essa perseguição que Jesus passou, desgarrou o espírito do pecado do homem. Todos nós somos salvos no espírito, somos abençoados no espírito, mas a carne sempre comete atos feios e mal, né? O versículo 12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem fez isso? O Espírito, né? O Espírito a recebeu e foi dado esse poder, essa bênção de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus no Espírito e não na carne. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz: visto como os filhos participam de carne e do sangue, que somos nós os filhos, também ele, que é Deus, participou das mesmas coisas com o nome de Jesus, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, o diabo também não existe, porque na morte de Jesus houve a destruição do diabo, o sacrifício do diabo. Então o diabo foi espatifado pedacinho por pedacinho na morte de Jesus. Aquele espírito que existiu no Éden, que encarnou para tentar Eva, hoje ele não existe por causa da morte de Jesus. E o 13 diz: os quais não nasceram do sangue, né? Esses filhos de Deus, considerados filhos de Deus, a prova que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, né? Então quer dizer que os filhos de Deus, eles não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas aqui fala de uma vida espirituais, né? Esse filho de Deus não tem nada a ver com carne, esse filho de Deus não tem nada a ver com vontade de varão, esse filho de Deus não tem nada a ver com vontade de carne. Ele já é eternamente e sempre será filho de Deus, porque é o Espírito de Deus que faz isso. 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Então é cheio de graça e de verdade, que é isso que
devia estar sendo pregado pelos pastores no mundo. A graça e a verdade. Mas eles estão pagando, colocando no mundo dos pregadores o sacrifício. Você tem que sacrificar, você tem que dar o seu carro, você tem que dar a sua casa, você tem que dar o seu dinheiro, você tem que estar aqui no templo, você tem que buscar Deus no monte, você tem de comprar óleo ungido, você tem de comprar vassoura ungida, você tem... Então, tudo eles inventam para comprar. Então quer dizer que eles estão completamente ao contrário, né, da palavra de Deus. Porque é graça e a verdade e eles estão pregando sacrifício e mentira, né? E o versículo 15 diz que João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu falei, ou de que eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O João é mais velho do que Jesus na carne, 6 meses. Mas ele há um entendimento na fala dele aqui, que Deus coloca um entendimento na mente dele, que este homem já é muitos anos antes dele. Ou seja, nunca, ele sempre existiu, né? Esse que João aponta sempre existiu, que ele é Deus. Na fala de João dá para ver isso, né? E permanece dizendo: porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Não tem dízimo, não tem oferta, não tem cobrar para pregar, não tem musga, não tem rodada de língua estranha, né? Por isso que a Bíblia deve ser a primeira coisa da escola, a primeira coisa das creches, a primeira coisa de qualquer que se interessar para ensinar a palavra de Deus. A Bíblia deve ser o primeiro livro do ensinamento, o primeiro livro do conhecimento, o primeiro livro da verdade, que por falta de professores para ensinar a Bíblia, é que tem esta ganância, que tem esse povo milionário em nome de Jesus. Tem pessoas que têm tudo de bom, puxando dos mais pobres, puxando dos humildes, puxando daqueles que estão enganados. E tem até ricos contribuindo com essas chamadas igrejas, fazendo com que esses pastores sejam mais ricos e milionários, deixando multidões de pessoas arrasadas sem conhecimento da palavra de Deus. Versículo 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer, né? Foi por Jesus que chegou o conhecimento a Deus. As pessoas conseguiram ver Deus por Jesus, mas não a receberam, mas não creram, mas não tiveram Ele como Deus.
né? Massacraram, chicotearam, arrastaram nas ruas de Jerusalém, bateram, tiraram o sangue dele, botaram coroa de espinho nele e sacrificaram, pregado em cruz, né? E era Deus que ele estava fazendo isso, né? Deus se permitiu. E depois ressuscitou e foi para o lugar dele, para o céu. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Né? Ele disse: eu não sou o Cristo, eu não vou pegar essa branca para mim. Mas os pastores, bispo, missionário, esses guardião da fé, que se diz ser mandante de Deus, que esses pastores, esses bispos, esses apóstolos, se obedecem, a gente observar o que eles estão fazendo, Deus está na mão deles como um menino. Ele diz cure, é para Deus curar. Ele diz ore, eles oram e quer que Deus cure, né? Eles diz mate e quer que Deus mate. Até matar as pessoas, eles oram a Deus para Deus matar as pessoas e querem que Deus mate, né? As pessoas. Então, quer dizer, eles têm ali Deus como um empregado. Eles não querem servir a Deus, eles têm Deus como um servo deles. Se eu orar numa pessoa pedindo, Deus, cure essa pessoa, cure essa dor de cabeça, cure essa dor de partos, ressuscite essa pessoa. E se Deus fizer isso, mandado por mim, não é eu que sou servo de Deus, é Deus que é o meu servo. Deus está pronto para fazer mandamento meu. E é isso que os pastores estão fazendo. Os pastores estão colocando Deus como seu empregado. Venho para cá que é para mim orar na cabeça e Deus vai curar agora. Deus está sendo empregado daquele pastor, está sendo empregado daquele bispo, está sendo empregado daquele pregador. Mas é plantar, é para eles servirem a Deus. É para eles ensinarem a palavra de Deus. É para eles praticarem a palavra de Deus. Não é para eles mandar Deus fazer nada. Né? E a permissão de Deus é dada pelo próprio Deus. Não é quando eu mando. Infelizmente, o que nós vemos no Brasil é isso. E com isso, o impacto daquela zoada, daquele grito, as pessoas acreditam naquela maldade, naquela mentira, naquele ódio, e pulam, e saltam, e rodam, e caem no chão, e a morte a saia, e a morte a tudo. Acreditando que ali foi o Espírito Santo que pegou, e outros cobrem de pano no salão, de toalha, e assim passa o culto, dizendo que o culto foi uma bênção, e que, infelizmente,
ninguém recebeu nada. Aquilo foi só o impacto da mentira que estava vindo. Versículo 17 diz: todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. O que é que nós devemos servir hoje? Nós devemos servir a lei de Moisés, que dá dízimo, que dá oferta, que adora em manto, que faz orações, que faz sacrifício. O que é que devemos servir? A graça e a verdade que foi dada por Jesus. Os pastores estão obrigando as pessoas a viverem, a escolherem a lei, né? Como está aqui nesse 17. Né? A lei foi dada por Moisés. Né? É isso que os pastores estão mandando as pessoas escolher. Se vocês não der dízimo, vocês são ladrão. Se vocês não der dízimo, vocês são amaldiçoados. Se vocês não der dízimo, vocês vão para o inferno. E as pessoas se amedrontam, as pessoas têm medo e as pessoas caem no chão e se levantam preparado para ser dizimista, preparado para sustentar aquela costa maligna de pastores. E eles ali, e até mais um no gancho deles, para pegar 10%, muitos pedem até 30% do salário das pessoas, para que as pessoas enriqueçam mais ligeiro. E o versículo 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, isso fez conhecer. Né? De novo aqui, repetiu, né? Que quem fez conhecer foi Jesus. Né? E em seu nome é isso aí. E em seu nome se prega. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Né? Em todas as nações, começando por Jerusalém. O 48 diz: eu estava no versículo 1, subi para ali, pesquisei errado aqui. Vem para o 19 aqui, é outra coisa, né? Glória a Deus, é aqui, né? Sai do 8 e diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Eu subi demais aqui para 19. 19 vai. Este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu?
confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram, então, quem és tu, Elias? Disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhes, pois quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram, por que batizas tu, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu, dizendo, eu batizo com água. João disse, eu batizo com água, mas no meio de vocês está um a quem vocês não conhecem. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar a correia das abarcas. João diz que é ele só também aqui que batiza com água. Aqui não coloca pastor, aqui não coloca bispo, aqui não coloca apóstolo, aqui não coloca missionário, aqui não coloca padre, aqui não coloca ninguém. O único batizador com água é João. E acabou. Disse lá no livro de Lucas 3, versículo 15, 16 em diante, que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, o único que batiza também com o Espírito Santo e com fogo. Não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é missionário. Todos nós já nascem batizados, todos nós já nascem livres, segundo as Escrituras Sagradas. Que não precisa mão de pastor, não precisa mão de bispo, não precisa mão de apóstolo. Ele sabe disso. Se ele não soubesse disso, eles não roubavam, eles não mentiam, eles não enganavam. Se eles soubessem que havia um castigo de Deus para matar eles, eles não praticavam esses atos, cobrar para pregar, cobrar dízimo, destruir a fé do povo. Isso eles têm feito porque eles sabem que Deus não castiga mais pessoas na carne. As pessoas são salvas no Espírito. Deus não castiga mais nem na carne nem no Espírito. A decisão já foi tomada. O que precisamos é de professor. O que precisamos é de conhecer a verdade do Evangelho. O que precisamos é deste conhecimento que eles nunca vão ensinar. A verdade é que todos têm que sair dos templos, todos têm que deixar esses caras, todos têm que ir para suas casas. No livro de Atos, no seu versículo 17 e 24, diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem.
que nós vê é as pessoas criando templo para chamar o templo de casa de Deus. Para que isso aí? Ao que disse Jesus no capítulo 10 de João. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quem disse foi Jesus. O que esses pastores estão fazendo? Eles estão entrando no curral das ovelhas pela porta, ou eles estão entrando por outra parte? Né? Traga dízimo, traga oferta, traga dinheiro, traga sua casa, traga seu carro, traga tudo que você tiver, porque você trazendo sua geladeira, o que você tiver. Né? Isso é subir por outra parte. E a Bíblia diz que, por boca de Jesus, que é ladrão e salteador. 99% dos pregadores que estão pregando no Brasil estão nessa lista de ladrão e salteador. O que tem é 1% de pessoas pregando a verdade. Se tiver, é 1% de pessoas pregando a verdade do Evangelho. Por isso não consegue detonar essa casta maligna de pregadores que estão fazendo enriquecimento no nome de Jesus, no Brasil e no mundo, por falta da minoria de pregador que está pregando a verdade no Brasil. Então, quero agradecer a oportunidade que Deus possa, a cada dia, nos dar o conhecimento, nos dar o entendimento, nos dar essa graça, para que possamos alcançar muitas e muitas pessoas enganadas e levar a palavra de Deus verdadeira, para que o nome de Jesus venha a ser o foco da nossa vida, e não o dízimo, e não a adoração imante, e não o jejum, e não o sacrifício, porque é isso que estão praticando, né? Ungindo coisas para dizer que estão fazendo para Deus, dizer ao povo que isso não é para Deus, isso é para encher os bolsos de si mesmo. Né? E agradeço aqui a minha oportunidade, que Deus possa abençoar.